Glória a Jesus. Boa noite. Paz seja convosco. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você vai entrar num território de conquistas. Quem acredita assim, dá um glória a Deus. Josué capítulo de número 6, sem perder tempo, vamos falar de como derrubar muralhas em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena leitura. Essa leitura vai ser uma leitura do mês de março. Todo mês de março nós vamos estudar sobre Josué, falar sobre Josué e entender sobre a conquista que Deus tem para as nossas vidas. Amém, gente? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, eu vou prolongar um pouquinho a leitura para a gente poder entender, e o tema da mensagem vai ser as estratégias de Deus para conquistarmos. Diga comigo: as estratégias de Deus para conquistarmos, em nome de Jesus. Vamos lá? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, diga comigo, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Você pode grifar isso na sua Bíblia? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de quê? Não ouvi, de quê? De chifre de carneiro. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de 7 chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de quê? De chifre de carneiro, ouvindo pois o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué filho de Num chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor. Curve a cabeça e diga: Espírito Santo, me dê estratégias para conquistar aquilo que o Senhor já me prometeu, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. A primeira coisa que eu queria falar com você é sobre o homem que Deus vai usar para conquistar. O homem que Deus vai usar para conquistar a cidade de Jericó, o nome dele é como? Josué. Como ele chama, gente? Josué. Josué, ele foi recentemente reconhecido por uma importante revista americana que estudou os maiores generais que já viveram no mundo. Olha para mim, para você poder entender. Uma importante revista americana resolveu estudar os maiores generais que já existiram no mundo. E Josué ficou entre os 10 maiores generais que já viveram no mundo. Uau! Quem é Josué? Josué, ele é um hebreu que liderou um monte de escravos à conquista de uma nação. Então essa revista, que não é, como chama? Não é gospel, não é evangélica, é uma revista secular, essa é a palavra. Esta revista secular, ela estudou os maiores generais de guerra que já viveram no mundo. E Josué, o nosso irmão Josué, que nós vamos encontrar com ele brevemente na glória,
Oh meu Deus, e se eu falasse isso no cemitério, o crente que morreu falava aleluia. Eu vou dizer de novo, Josué, que nós vamos encontrar com ele brevemente na glória, foi um dos 10 maiores generais, reconhecido por essa revista, que já lutou em guerras no mundo, durante todos os tempos, o general Josué. O general Josué, ele era servo de Moisés. Moisés, sem dúvida nenhuma, foi o grande legislador. Moisés recebeu todas as leis que iriam fazer parte da nação de Israel, mas foi Josué que implantou e fez valer cada uma dessas leis. Foi Josué que, além de conquistar, ele pegou presta atenção, ele pegou um bando de escravos, e liderou esses escravos a conquistarem uma nação. Esses escravos, preste bem atenção, não tinha poder, armas, não tinha poder bélico, ele só tinha uma coisa. Pergunta para mim o que? Ele só tinha uma fé. Quem tem fé? Levanta a mão. Olha para quem está ao seu lado e diga: tu vai conquistar mais do que você imagina na vida. Quem acredita que Deus vai te fazer conquistar? Levanta a mão um minutinho, levanta as duas mãos. Pai, eu peço que o Espírito Santo unja da parede dessa igreja até a parede dos fundos lá atrás, porque eu não sei com que espírito essas pessoas chegaram aqui, mas eu sei com que espírito eles vão sair daqui. Eles vão sair daqui com um espírito diferente, porque a Bíblia diz que Josué e Caleb eram homens de espírito diferente. Quem vai receber isso? Levanta a mão e dá glória a Deus e aplauda Jesus bem forte, dizendo aleluia. Diga aleluia. Espírito diferente. Josué era um bom general, porque o espírito de Josué era um espírito diferente. Então Josué teve dois grandes desafios. Quantos? O primeiro, quando ele foi pegar o bando de escravos que ele tinha, que ele vai entrar para a terra prometida, acontece o primeiro problema. Qual problema acontece? O rio Jordão estava na sua enchente, estava cheio, estava transbordando. E o rio Jordão transbordando, era impossível de se atravessar. Então Deus disse para Josué: pegue os sacerdotes, mande eles pegarem a arca, porque eu vou abrir o Jordão para o povo passar. Só que Josué, ele pensa que vai ser como na abertura do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho abriu antes do povo passar. Olha para mim, repita: o Mar Vermelho abriu antes do povo passar. Então Josué ficou esperando para ver o rio se abrir para o povo passar. E Deus falou com ele: amigo, eu sempre faço as coisas de maneira diferente. Eu abro do mesmo jeito, mas eu abro de maneira diferente. Você está esperando Deus fazer igual Ele fez ontem, só que Ele quer fazer uma coisa diferente na tua vida. Quem está aberto às coisas que Deus quer fazer, levanta a mão, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Talvez você está esperando o anjo descer do céu e ele vai vir do lado. Talvez você está esperando o fogo descer, mas vai vir de outra maneira. Deus vai abrir, que Ele vai abrir, mas Ele abre do jeito dele. Quem recebe o jeito de Deus, dá um glória a Deus. Ei, Deus falou com Josué: o vermelho, o mar, eu abri antes do povo passar, mas o Jordão eu quero que os sacerdotes entrem com os pés nas águas. Quando as águas estiverem batendo no tornozelo dos sacerdotes, eu faço um milagre. E a Bíblia diz então que os sacerdotes pegam a água, o Jordão estava tão forte que ele passava por cima das margens, mas os sacerdotes teve que encarar, teve que colocar os pés nas águas. Quando o quarto sacerdote que segurava a arca, a água molhou o tornozelo dele, a Bíblia diz que a água que vinha de cima parou. Aqui estava descendo, continuou descendo, mas a que vinha de cima parou e foi fazendo um muro, e foi crescendo, e transformou-se numa muralha de água. E Deus falou com Josué: agora os sacerdotes fiquem parados no meio do Jordão. Então o sacerdote tem que ter coragem. Olha para quem está ao seu lado, diga: para ser homem de Deus tem que ter coragem. Pergunta para ele: se fosse você com a arca, já que a água parou, o que você queria fazer rápido? Hein? Você queria chegar do outro lado mais rápido possível, e Deus disse: não, a estratégia da conquista vai envolver sacerdote. Olha para quem está ao seu lado e diga: a estratégia da sua conquista
vai envolver sacerdotes. Tenha sacerdotes de fé na sua vida. Eu vou perguntar, quem aqui tem um pastor de fé? Levanta a mão. Eu não ouvi, parece que não. Quem aqui tem um pastor que tem fé? Levante a mão. Você vai precisar, para as conquistas que Deus vai te dar, pastor que tenha fé de verdade. Quem já tem, levanta uma, não, levanta as duas, porque uma é pouco. E aplauda Jesus e glorifique a Ele. Vai precisar. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque o sacerdote, pegue a arca ali, porque a gente ilustra melhor. 4 pessoas, por favor. Não, pode ser 2, né? 2 a gente ilustra bem. 2, faça-me um favor. O sacerdote, quando ele colocou, deixa eu ficar do lado de lá, fica para lá, vocês para cá. Quando o sacerdote colocou os 2, na verdade era 4, colocou o pé nas águas, o que aconteceu? A água que vinha de cima parou. A de baixo continuou a descer, mas a daqui parou e foi fazendo uma muralha. E eles ficaram parados no meio do Jordão. Deus não deixou eles continuar. E imagina que eles olhavam para aquele monte de água. Dava medo, gente? Se o negócio soltar, e se o comando do controle remoto, alguém esbarrar no botãozinho e a água começar a descer de uma vez? Já imaginou? Então Deus aqui está desafiando a fé de quem? Não ouvi, a fé de quem? Fica parado aí. E o povo começou a passar. E enquanto o povo estava passando, agora pergunta para o irmão, quanto tempo o povo demorou para passar? Olha, às vezes, né, por causa da pandemia, nós temos 2 cultos no domingo, estamos divididos, tem uma multidão em casa, tem gente distraída, gente dispersa. Então a igreja hoje está bem menor o número de pessoas que estão aqui. Mas quando nós estamos, por exemplo, com a igreja com 1.200, 1.500 pessoas, e eu peço para as pessoas virem ao altar e passar uma por uma, nós ficamos cerca de 30 a 40 minutos para passar todo mundo pelo altar. Eu estou falando de 1.000 e poucas pessoas. Quantas pessoas tinham em Israel naquele dia? Pergunta para mim, quantas, pastor? Não, pergunta direito, vai. Tinha pelo menos 2 milhões de pessoas que precisavam passar. 12 tribos, dividido em 12 tribos, cada tribo tinha mais de 100 pessoas, mais de 120 mil pessoas, 130 mil pessoas, cada tribo. O sacerdote teve que ficar parado vendo aquele monte de água. Pergunta para mim, quanto tempo demorou? Não sei, mas que demorou. E eles tiveram que ficar ali olhando para as águas, correndo o risco da água vir, mas enquanto eles estavam ali, as águas ficaram paradas. Quando o último israelita passou, os sacerdotes continuaram a caminhar. Quando eles chegaram do outro lado da margem do rio, a Bíblia diz que o montão de água desabou e o rio voltou ao normal. O que eu estou tentando te dizer é que esse foi o primeiro desafio de Josué. Deus estava tentando dar para Josué uma ideia do que ele ia enfrentar. Logo a seguir, Josué encontra a cidade de Jericó. Pode deixar a arca aqui em cima do altar e pode voltar para o seu lugar. O segundo desafio de Josué foi o desafio de conquistar a cidade. Diga comigo, conquistar a cidade. E Deus então, Ele mostra para Josué a cidade de Jericó. Irmãos, a cidade de Jericó era cercada, segundo os historiadores, e segundo um dia você vai ver, ou não vai? Um dia você vai a Israel e você vai ver a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha 2 muralhas, uma interna e uma externa. A muralha que dava para ver, a muralha externa que dava para ver, dava para se manobrar um carro de passeio em cima dela. Dava para você andar com o carro, virar o carro em cima da muralha. A muralha era intransponível, ela era impossível de um homem. O povo não tinha armas, não tinha canhão, não tinha nada, era impossível deles conquistarem. Conquistar a cidade de Jericó era mais ou menos parecido com o desafio que você tem de conquistar suas maiores vitórias. Era quase impossível de se conquistar.
Então Deus disse para Josué algumas coisas, e é essas coisas que eu quero estudar rapidamente com você. É as estratégias que Deus deu para Josué conquistar a cidade de Jericó. Eu estou dizendo, Deus vai lhe dar estratégias para resolver o problema que você... Aí levanta a mão para receber. Deus vai te dar estratégias para conquistar e para resolver o problema que você está enfrentando. Quem acredita, dá um glória a Deus bem bonito aí, diga aleluia. Deus vai fazer isso com você. Então vamos estudar para que a gente possa entender. Anote, quem pode anotar, anote por favor o que eu vou te ensinar. Deus chama Josué e diz para Josué assim, põe o verso de número 3, fazendo favor, 1, 2, 3, fazendo favor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então, as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, estava como esse portão aqui, ó. Elas estavam fechadas e ninguém entrava e ninguém saía. Josué estava pensando assim, vai ser impossível transpor essa muralha. Verso 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, diga comigo, olha, entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e os seus valentes. Então, lição número 1, acredite na promessa de Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga, acredite na promessa de Deus, independente das circunstâncias que os seus olhos estejam vendo. Quem acredita que você pode confiar numa promessa que Deus te fez? Deus muitas vezes, eu vou dizer de novo para a gente não perder, acredite em quê? Independente do que os seus olhos estavam vendo. Josué estava vendo uma muralha fechada, cercada, e não tinha jeito de transpor, mas Deus chama Josué e faz uma promessa. Queridão, se Deus te fez uma promessa, pode acreditar na promessa de Deus, pode levantar o inferno, cair o inferno, pode morrer, pode viver. Se Deus te prometeu alguma coisa, o céu vai trabalhar para cumprir a promessa na tua vida. Tem crente aqui que acredita em que Deus não falha, que Ele é fiel, sempre fiel? Levanta a mão e dá um glória a Deus e diga, eu creio, meu Deus. Olha para mim, se Deus te fez uma promessa, a Bíblia diz, olha só, que vieram falar com Jesus assim, seu amigo Lázaro está morto, seu amigo Lázaro está doente, vem depressa ver seu amigo Lázaro, porque ele está muito doente. Aí Jesus disse assim, eu vou demorar um pouco mais aqui, porque a doença de Lázaro não é para a morte, a doença de Lázaro é para a vida, ele só está dormindo, pode ficar tranquilo. Só que no meio do caminho, o que acontece, gente? Jesus falou que ele não ia morrer, só que a promessa dizia, não se preocupe, Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo. Ao meu ver, Jesus está dizendo assim, não fique preocupado que é só um resfriado passageiro, ele está dormindo e vai ficar tudo bem com Lázaro. Só que esse tudo bem de Jesus, essa promessa de Jesus vai ficar tudo bem, o que acontece? O homem morre. Quando o homem morre, todo mundo fica desesperado. Ele não falou que o negócio vai ficar tudo bem, já morreu. Só que Jesus permanecia em paz, porque se Ele falou, se Ele prometeu, eu vou repetir com calma para ver se entra no espírito. Se Ele prometeu que vai ficar tudo bem, ainda que morra, vai ter que ressuscitar, porque no fim vai ficar tudo bem. Quem acredita, dá glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Eu não ouvi o glória a Deus. Vai ficar tudo bem, diga para o irmão do lado, vai ficar tudo bem. Diga para o outro irmão, vai ficar tudo bem. Quem acredita que vai? Se Ele te fez a promessa, se apegue à promessa de Deus e não à circunstância. Eu vou dizer de novo, segura a promessa de Deus e não o que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora, Deus um dia me fez uma promessa, Ele disse assim, eu vou te dar uma igreja com milhares de pessoas. As cadeiras vazias no momento por causa da pandemia não me intimidam. Por quê? Eu tenho uma promessa, e a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumpri-la. A Bíblia diz que aquele que prometeu não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem aqui tem uma promessa de Deus na vida? Eu vou perguntar, mas reage com a boca, pelo amor de Deus.
Então, número 1, primeira estratégia de Deus para Josué: Josué, não fica preocupado com o tamanho da muralha e da encrenca que está na sua frente. Eu estou te prometendo, eu estou te entregando Jericó na mão, estou entregando o rei de Jericó na tua mão, e estou entregando todo mundo que se diz valente aí dentro na sua mão. Você já está com a tua vitória. Amém? Então diga, número 1, o que é? Número 1 eu não ouvi. Independente de quê? Número 2, anote. Toda conquista, diga comigo, toda conquista precisará estar debaixo do cajado de alguém. Eu vou te explicar e você vai me entender. Deus disse para Josué: você vai pegar 7 sacerdotes. Quantos? E vai colocar os sacerdotes na frente da arca. Enquanto 4 sacerdotes carregavam a arca, 7 estavam na frente da arca. Quem iria, e eles iriam, preste atenção, cercar, circular, marchar durante 6 dias em volta das muralhas de Jericó. Então todos os dias os homens de guerra saíam, todos os dias os homens de guerra tinham que sair. Quantos sacerdotes? 7 sacerdotes na frente, atrás dos sacerdotes a arca, atrás da arca os homens de guerra, e eles rodeavam a cidade. A pergunta que eu quero te fazer é: por que os sacerdotes, por que Deus falou 7 sacerdotes devem ir na frente, carregando, como chama? Trombetas de chifre de carneiro? Por que essas 7 sacerdotes devem ir na frente? Porque, preste bem atenção, Deus está dando uma conquista para você, mas quem vai liderar essa conquista é o sacerdote que Deus colocou na tua vida. Eu vou dizer de novo para ver se o Espírito reage. Sacerdote na frente significa que a conquista vai ser sua, mas o sacerdote vai liderar essa conquista, ele vai guiar você nessa conquista, ele vai na frente dessa conquista. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Olha para o irmão e diga para ele: toda conquista que você tiver na vida será debaixo do cajado de alguém, será debaixo da liderança de alguém. Não existe ninguém na terra que vá vencer, e esse alguém que venceu não está sendo liderado ou está sendo protegido por alguém. Tem crente me acreditando no que eu estou dizendo? Dá glória a Deus aí. Ei, sabe o que o diabo quer? Que tu vai sozinho. Ele quer que você saia debaixo da sombra do homem que Deus ungiu para liderar você na conquista. E olha, a arca da aliança representa o quê? A arca da aliança no Velho Testamento representava a presença de quem? De Deus. Mas o sacerdote na frente da arca representava a autoridade de Deus. Você precisa da presença, mas você precisa da autoridade. Você consegue a presença sozinho, mas a autoridade só vem através de um sacerdote que Deus ungiu, de um líder que Deus ungiu para levar você a essa conquista. Quem vai chegar nessa conquista, dá um glória a Deus. Tem gente que diz assim: mas eu não preciso de homem, eu não vou servir a homem. Se você não vai servir a homem, eu vou te dizer uma coisa: você nunca vai conseguir servir nem. Deus quer a presença dele em toda parte. Então Deus quer, aonde tem a gente, Deus quer que a presença dele esteja. Como é que Deus fez isso? Ele colocou líderes nesses lugares, ele colocou sacerdotes, profetas, pastores e líderes, porque Deus quer que a presença dele, a autoridade dele esteja no vosso meio. Para a presença dele, a autoridade dele estar no vosso meio, ele colocou um sacerdote. Aonde tiver um sacerdote, vai ter uma autoridade de Deus presente para garantir a vitória. Eu vou dizer para ver se você reage: quem tem pastor tem tudo. Quem tiver autoridade na vida vai vencer. Quem acredita, aplauda Jesus e dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Um pastor amigo estava contando que um pregador assim muito bom, um menino pregador, pregava muito bem, começou a ter problemas na igreja.
E esse pregador que pregava muito bem foi pedir um conselho para esse pastor amigo. E entrou na sala do pastor amigo e começou a falar com ele: olha, estou com um problema na igreja e eu estou disposto a sair de lá e levar um bando de gente comigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pastor pegou ele e falou: senta aí. Ele pegou e sentou. Aí o pastor amigo veio por trás dele. Vamos fazer isso na prática? Vamos? E esse pastor que prega bem começou, sentado, falar o que ele estava pretendendo fazer. Olha, eu vou fazer isso e tal, vou fazer aquilo, vou fazer isso e vou fazer aquilo e não sei o que. Aí o pastor amigo levantou, foi atrás do pastor e disse assim: põe a mão sobre a sua cabeça. Aí o pastor pôs a mão sobre, quer atrapalhar não, né? Pôs a mão sobre a cabeça. Aí o pastor pôs a mão dele sobre a mão do pastor e aí o cara ficou nervoso, falou: o que é isso, pastor? Eu venho te pedir um conselho e o senhor vem me bater. Aí enquanto ele estava falando, o pastor chegou e fez assim, ó, deu outro. Ele falou: agora o senhor está me batendo de novo. E o pastor pegou e perguntou para ele: qual que doeu mais? Ele disse: é claro que o que não tinha nada na minha cabeça. Ele falou: então, as pancadas que você recebe não são pancadas, são só impactos, porque a pancada está vindo na mão do seu pastor que está te protegendo. O dia que o seu pastor tirar a mão sobre a sua cabeça, você vai ver o que é pancada de verdade. Quem está entendendo, aplauda Jesus bem forte, dá um glória a Deus e aplauda Jesus. Está debaixo de uma mão de um sacerdote é garantia de que Deus vai fazer você chegar aonde Ele te prometeu que você vai chegar. Quem acredita que você vai chegar lá, dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga para ele: vença a tentação de ir embora, de ficar sozinho. Quem já foi tentado assim? Não fala. Não fala. Vença a tentação de querer conquistar sem a presença do sacerdote na frente. Porque eu estou te dizendo, Deus estabeleceu o sacerdote para que ele lidere você nas grandes, nas maiores conquistas da sua vida. Quem vai ter grandes conquistas? Levante a mão. Sem o sacerdote você vai vencer, mas a Bíblia diz que o que você construir vai ser mais ou menos assim: sobre um monte de areia, vindo a tempestade, soprando os ventos, corre o risco de tudo desabar. Mas se você tiver um sacerdote indo na sua frente, cada conquista sua vai ser em cima de uma rocha. Oh meu Deus, eu vou dizer para ver se sai um glória a Deus. Cada coisa que você conquistar na vida vai ser em cima de uma rocha forte, e pode soprar vento, pode cair chuva e pode transbordar rio, que a casa que você construir vai ficar intacta e a sua vitória vai ser permanente. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte e diga aleluia. Quem vai conquistar Jericó aí? Dá um glória a Deus. Número 1. Não anotou, não sabe, tá vendo? Número 1. Independente das circunstâncias. Quem aqui a circunstância já tentou te enganar, dizendo: não vai dar não, isso não vai dar certo não? Quem aqui? O trem está dando tudo, Deus falando uma coisa e o trem acontecendo tudo do outro jeito, não é? Não abra mão das circunstâncias e acredite no que Deus te falou. Número 2. Toda conquista. Número 3. Anote, por favor. Sempre que Deus falar algo, valorize os detalhes. Deixa eu repetir. A senhora entendeu? Sempre que Deus te falar algo, preste atenção nos detalhes. Josué, você vai conquistar Jericó. Isso é detalhe? Não, vou tentar de novo. Josué, eu te entreguei Jericó, o seu rei e os seus valentes. Isso são os detalhes? Sim ou não? Não, gente, isso é o que todo mundo está vendo. A muralha vai cair, o rei vai cair, os valentes vai cair. Isso é a coisa grande. Então quais são os detalhes? Pegue 7 sacerdotes, e esses sacerdotes vão carregar o quê? 7 trombetas. E essas trombetas devem ser de quê? Chifre de carneiro. Detalhe.
Se você não presta atenção nos detalhes, você fala: eita, Deus falou, vai me dar a cidade, a muralha vai cair. Mas espera aí, tem detalhes. Quais são os detalhes? O sacerdote que vai à frente deve carregar trombetas, e essas trombetas devem ser de chifres de carneiro. Quem me entendeu, levante a mão. Veja o texto, põe para mim o texto, deixa eu mostrar. Põe para mim o verso 3, fazendo favor. Leia para mim, todo mundo. Não, verso... É o 3 ou 2? Não, é aí mesmo, vamos começar. Todo mundo, 1, 2 e... Assim, sete sacerdotes levaram 7 trombetas, e as trombetas têm que ser de quê? De quê, gente? Chifre de carneiro. Agora, por que Deus pediu que as trombetas, olha os detalhes, deveriam ser de chifre de carneiro? Porque em Israel tinha 3 tipos de trombeta. Quantos tipos de trombeta? 3. O primeiro tipo de trombeta que havia em Israel, anote por favor para você nunca esquecer, era a trombeta de ouro. Então, quando a trombeta de ouro era tocada, estava anunciando ou chamando o povo para uma solenidade, falei certo? Solenidade religiosa. Então, tipo assim, já viu o sino das igrejas para chamando para a missa? Sim ou não? Tem lá na Santa Matilde, ainda toca, né? Quando vai ter missa, o sino começa a tocar. Então, aquele toque do sino fala para os paroquianos que vai ter o quê? Está chamando o pessoal para a missa. Então, essa trombeta de ouro tocava em Israel, o sacerdote só trocava quando ia ter culto. Ia ter culto religioso, então ele tocava. Havia uma segunda trombeta, qual era? Trombeta de prata. Anote, por favor, trombeta de prata. A trombeta de prata, quando ela era tocada pelo sacerdote, significa que vai ter guerra. Então o sacerdote pegava a trombeta de prata e tocava ela. Quando ele tocava ela, os soldados entendiam, está chamando para a guerra. Mas engraçado, Deus não pediu para tocar nem, vamos lá gente, nem a de ouro, que era para quê? Que era para os cultos. Ele não pediu para tocar também a de prata, que era para quê? Olha o detalhe, ele pediu para tocar de quê? Chifre de carneiro. Agora pergunta para mim, o que significava a trombeta de chifre de carneiro? Pergunta direito, senão eu não vou responder. 1, 2 e... A trombeta de chifre de carneiro só era tocada quando tinha festa. O quê? Vai ter festa, a trombeta de chifre de carneiro era tocada. Agora olha para o seu irmão e pergunta para ele, por que no meio de uma enrascada daquela, a muralha para cair, cai, não cai, eles precisam conquistar, a muralha era intransponível, o que Deus pede para trocar? A de ouro? Não, é para culto. A de prata é para guerra? Não. Toca de quê? A de festa. Pergunta para mim, por quê? Porque quando Deus te promete que vai te dar alguma coisa, pode fazer festa. Eu vou dizer de novo, pode fazer festa, porque a muralha vai cair. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte e diga aleluia. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para o irmão do lado e diga para ele, valoriza o que Deus está te falando, meu irmão. Olha o que Deus falou. Manda o sacerdote levar a trombeta da festa. Mas por quê? Porque quando tocar a trombeta da festa, o povo já pode começar a dançar. Mesmo que a muralha pareça estar de pé, pode começar a festejar, porque ela vai cair. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar uma trombeta de chifre de carneiro para você tocar diante do inimigo. Você está dizendo para o inimigo, está aí, mas não está. Parece que você está aí, mas não está. Olha para o inimigo e diz, parece que você está de pé, mas não está. Vou tocar minha trombeta da festa, porque aquele que prometeu vai garantir vitória. Quem acredita, dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte, aleluia. Olha para o irmão e diga, Deus tem um senso de humor, né? A muralha está de pé, e o que ele manda tocar? A trombeta da festa. Deus está dizendo, meu amigo, eu estou garantindo, vai ter festa.
Diga para quem está ao seu lado, estou garantindo, vai ter festa. Não, é para tocar a trombeta de quê? Da tristeza? Não, pega a da festa. Mas a muralha está de pé, pega a da festa. Mas o problema ainda existe, pega a trombeta da festa, porque vai ter festa na sua casa em breve. Quem acredita? Oh, mas está muito devagar, meu Deus, está faltando um trem aqui. Levanta as duas mãos, dê uma linda salva de palmas para Jesus e dá um glória a Deus. Olha só, Salomão disse para o povo assim: quando a Deus fizeres um voto, isso está onde? Eclesiastes capítulo 5. Deus disse assim para Salomão. Salomão disse para o povo, está ligado aí? Não está. Está ligado aí? Deus disse assim para Salomão: quando a Deus fizeres um voto, cumpre-o, não tardes em cumprir, cumpre-o. Não entendi, cumpre-o. Você fez um voto a respeito de qualquer coisa, pode cumprir o voto, não precisa ficar esperando Deus fazer não, cumpre o voto, porque a Bíblia diz que se você fizer o voto, aquilo que você votou e cumpriu, pode cumprir, porque Deus vai te dar na mão. Olha para o irmão do lado e diga: Deus vai te entregar na mão a tua vitória. Porque tem gente que faz o voto, e ele fica assim: se o Senhor me abençoar, eu cumpro. Se o Senhor não me abençoar, eu não cumpro. Com Deus não tem si, com Deus é. Vou dizer de novo: com Deus não tem si, com Deus é. Se fizer um voto para resolver um problema, pode cumprir o voto, que a parte de Deus já está feita. Pode tocar a trombeta de chifre de quê? Que a vitória é sua. Olha para o irmão do lado e diga: pode tocar a trombeta de chifre de carneiro, porque a vitória vai ser de quem? Sua. Número 1, vamos lá, número 1. Ô, gente, eu estou abençoando vocês, porque parece que vocês estão cansados. O que é? Está todo mundo bem? Levanta a mão. De verdade? Em nome de Jesus, que fique tudo bem na sua vida. Porque eu estou acostumado com culto. Quando você chega no culto, você chegou na vitória. Ainda que você não esteja vendo, você já chegou na vitória. Você pode ficar feliz. Olha para o irmão e diga: pode relaxar, porque o que estava te afrontando não vai te afrontar mais. O que estava atrapalhando a vida não vai te atrapalhar mais. E pronto, acabou. Amém? Então vamos lá, número 1 da nossa lição para conquistar. Número 1. Número 2. Precisa de uma liderança. Número 3. Olha os detalhes. Tem gente que não conseguiu a vitória que queria porque não observou o quê? Os detalhes. Ele viu a parte grande, a muralha vai cair, mas esqueceu da trombeta de quê? De chifre. Mas tem que ser de quê? De carneiro, porque ela representa a garantia de Deus de que vai ter festa na sua casa. Número 1, número 2, número 3, né? Então agora número 4. Anote, por favor. Não, número 4. Obedeça o tempo. Escreva isso: obedeça o tempo. O que é isso, pastor? Obedeça o tempo. Eu vou te explicar. Deus disse assim para Josué, versículo de número 3: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. Quantos dias? 6 não é 5, 6 é 6. Aí Deus disse: no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Agora olha para mim, olha o desespero, olha o desespero. Deus disse assim para Josué: vocês vão sair e vão rodear, sacerdote na frente, homens de guerra atrás, e vocês vão dar uma volta inteira em volta das muralhas. Deu uma volta inteira. Primeiro dia eles fizeram, não aconteceu. Segundo dia, fizeram, não aconteceu. Terceiro dia, fizeram, o que aconteceu? Mas não é porque você começou a fazer que Deus já tem que fazer a parte dele. Tem gente que desiste porque ele fala: eu comecei a ir na igreja e nada mudou. Espere
o tempo certo, tem um tempo certo de Deus na sua vida. Deus falou, vocês não vão rodear 5, vocês vão rodear quantos? 6, no 7º dê 7 voltas. Então, quando eles viram o mar vermelho, eles tiveram que esperar alguma coisa? Não, abriu de uma vez. O Rio Jordão, tiveram que esperar alguma coisa? Não, abriu de uma vez. Mas Deus falou, vai rodeando a cidade. Olha para o seu irmão e diga, vai rodeando o inimigo, fala com ele. Ô gente, ajuda o pastor, gente, ajuda. Eu estou 3 dias no encontro, os meninos não deixam eu dormir, eu nem conto porque que eles não me deixam dormir. E aí a gente acorda cedo e prega, e eu não tive... Estou aqui, graças a Deus. Quem está aqui comigo? Dá um glória a Deus. Então me ajuda, diga assim, rodeia, diga rodeia. Número 1, rodeia. Rodeia. Mas não acontece? Não preocupa não, faz a sua parte que Deus vai cuidar da dele na hora certa. Não é porque você começou a fazer, porque Deus já tem que fazer alguma coisa. Vai fazendo, que na hora certa o tempo é de Deus. Ele vai fazer no tempo dele. Levanta a mão e diga, Deus vai fazer no tempo dele. Agora olha para mim e pergunta assim, diga, pastor. Vai fora, diga, pastor. Por que Deus mandou rodear 6 dias, não derrubou o trem de uma vez? Simples. Porque o emocional de Josué estava abalado. Quando você vê uma coisa grande pela primeira vez, o que você acha da coisa? É grande. Mas quando você vê ela a segunda vez, é grande. Quando você vê a coisa a terceira vez, você fala, é bom, é grande, né? Quando você vê a mesma coisa que você viu a primeira vez e se assustou pela 4ª vez, o que você diz? Você já viu pessoas que mexem com leões? Você tem coragem de mexer com leão? Quem não tem? Levanta a mão. Mas tem cara que ele vai vendo o leão todo dia, que de repente o que ele faz? Ele entra na jaula, estala o chicote de senta e fica quieto. E o que o leão faz? Senta e fica quieto. Olha para o irmão do lado e diga, vai vendo o inimigo, vai rodeando ele, que por mais que ele pareça grande, de repente ele vai sentar segundo a sua voz e vai ficar quieto. Quem está entendendo, levanta a mão. Deus estava tirando ele estava tirando aquela impressão de que a muralha era intransponível. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Irmãos, é psicológico. Deus estava dizendo, vai passando, que cada vez que você vai passar, a muralha vai diminuir de tamanho e a sua fé vai aumentar. Eu vou dizer de novo, pensa numa coisa impossível. Ela só é impossível porque ela está longe. Começa a circular essa coisa, que você vai ver que cada vez que você circula e ora, ela vai ficando menor e mais possível, e mais perto de você. Eu estou dizendo, você vai chegar aonde você nunca sonhou na vida. Quem acredita, dá um glória a Deus. Mas dá para aplaudir Jesus para me saber que você recebeu? Deus é demais, né? Deus é demais ou não é? É ou não é? Eu vou perguntar de novo, Deus é demais ou não é? Por que ele deixou a muralha de pé e o povo circulando ela, pastor? Porque à primeira vista parecia que a muralha era grande demais, mas depois de 6 voltas, gente, ela foi diminuindo, ela foi achatando, ela foi ficando possível de se conquistar. Visita o negócio que você quer uma vez, visita 2 vezes, visita 3, visita 4. Na 5ª você vai falar, eu nem estou querendo isso mais, eu só estou querendo trem maior, porque isso aqui já ficou pequeno demais. Quem está entendendo? Gente, a primeira vez que eu entrei nesse Cider, eu falei comigo mesmo, eu devo estar ficando, a igreja do Paulo VI vim para cá. Eu fiz 2 eventos aqui, eu reuni todas as nossas igrejas do Evangelho Quadrangular para poder encher aqui. Todas, cerca de 30 igrejas para poder encher aqui. 30 para poder encher aqui. Nós não éramos aqui ainda, só fizemos e voltamos, fomos embora para casa. Depois eu fiz um trabalho, eu tive que trazer a Ludmila Ferber. Quem lembra? A Ludmila Ferber veio cantar. E aí eu enchi com a Ludmila Ferber. Depois eu cismei, eu falei assim, gente, eu acho que a igreja tem que ir para o Cider. Aí o dia que eu entrei aqui, que eu olhei esse lugar, eu falei comigo mesmo, eu estou ficando doido, olha o tamanho desse lugar, aonde eu vou arrumar gente para colocar? Pega fotos da igreja cheia para mim, porque hoje nós não podemos dizer, não condiz com a nossa verdade é outra, e o diabo não vai me enganar, a nossa verdade é outra. Deus nos fez grande por natureza. Eu vou dizer de novo, Deus nos fez grandes por natureza. Irmãos, eu entrei aqui, eu falei, eu devo estar ficando doido. Mas aí o que eu comecei a fazer, pastor André?
Eu vim uma vez, circulei a segunda, vim a terceira, comecei a pintar, comecei a fazer um trem, comecei a fazer altar, e cada vez que eu fazia uma coisa, o lugar foi ficando o quê? E eu estou dizendo para você, eu quero um lugar maior. Pastor, não estou entendendo, esse negócio já é grande demais. É grande para quem nunca conquistou. Para quem já conquistou, sabe que é pequeno. Olha para o irmão do lado e diga: o que você já conquistou até agora é muito pouco, perto daquilo que Deus vai pôr na sua vida. Olha lá, ali é quando nós não tínhamos teto ainda, né? Tem foto com teto aí? E de repente, ali foi nós ou foi com alguém? Não, aí já é nós, já é o povo. Tem uma recente já com forro para a gente colocar? Essa é a nossa igreja, a realidade dela. Dá um glória a Deus, por favor. Mas o dia que eu vim aqui a primeira vez, sabe o que eu pensei? Essa muralha é o quê? É intransponível. Mas aí Deus falou: volta lá de novo. Vai mais uma vez. Vai mais uma. Vai mais uma. E o que parecia intransponível passou a ser possível. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus está mandando. Olha a estratégia de Deus. Visita o que você quer uma vez, visita o que você quer duas vezes, visita o que você quer, visita o tempo que Deus determinou que você deve visitar, e de repente você vai descobrir que a coisa não é tão grande como parece. Olha para o irmão do lado e diga: o bicho não é tão feio como parece. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte, fazendo favor, bem forte. Quem acredita assim, dá um glória a Deus. Outra coisa, por que Deus pediu eles para ficar circulando, né? Dá a volta, dá uma volta. Vocês querem ouvir mais ou não? Pode falar? Diga amém. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que o mundo espiritual não é territorial. Mas eu te digo, o mundo espiritual é territorial. Deus estava dizendo: quando vocês estiverem circulando, você está demarcando o território que você vai conquistar. Toda vez que você der volta no problema, você está me falando: está vendo isso aqui? É o lugar que vai ser meu daqui a pouco. Então olha para o seu irmão e diga: dá uma volta no seu problema e conquista ele para a glória de Jesus. Demarca o seu território, faz um mapa do seu projeto. Por isso que Deus olha o que Deus disse para Ezequiel. Deus falou assim para Ezequiel: faz um desenho de Jerusalém no tijolo. Aonde? Ezequiel queria voltar para Jerusalém porque ele estava na Babilônia. Aí o que Deus falou com ele? Faz um desenho de Jerusalém no tijolo e ore, porque quando você demarcar o território, eu dou ele para você. Ah não, gente, eu vou dizer de novo: quando você demarcar, Ezequiel, o território, eu devolvo ele para Israel. Olha para o irmão do lado e diga: faz um desenho, uma planta, um projeto. Vai lá, anda em volta do seu problema, pisa no lugar que você quer, demarca o território, porque eu estou dizendo, foi aberta uma época de conquista na sua vida. Quem acredita, aplauda Jesus bem forte e diga aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: eu vou conquistar. Deus atente seus detalhes da conquista. Eu estou falando das instruções de Deus para Josué, para ele conquistar, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver conosco. Olha para o irmão e diga para ele: pelo amor de Deus, sai de casa, meu irmão, e dá uma volta no inimigo, e vai mostrando para ele: está me vendo? Isso aqui tudo vai ser meu. E vai ser, porque o que te fez a promessa é fiel. Então vamos lá, vamos terminar. Número 1. Número 2. Está tentando lembrar de qual, né, Larissa? Número 3. Observe os detalhes. Número 4. Obedeça o tempo. Número 5 e último, que eu acho que vocês estão cansados, e eu vou fazer só 5 dos 35 que eu tinha. Estou brincando. 5, vamos lá. Rodeie as muralhas em silêncio. Rodeie as muralhas como? Em silêncio. Aí Deus disse para ele assim: Josué, quando você for rodear a cidade, preste atenção numa coisa. Diga assim: sacerdote,
a arca, os homens de guerra. Todo dia eles passavam diante da muralha, o pessoal subia na muralha e ficava olhando para eles. Só que eles passavam como? Em silêncio, segurando a trombeta de chifre na mão, mas em silêncio. O inimigo ficava pensando, será que é um bando de mudo? Que não escutava nada, só o barulho dos pés, todo mundo em silêncio. Pergunta para mim, por quê? O inimigo se alimenta das suas palavras. Olha para quem está ao seu lado e diga, o inimigo se alimenta das suas palavras. Imagina, quem está comigo? Dudu, está entendendo? Imagina, o soldado andando diante da muralha, um cutuca no outro e diz, Josué está doido, como é que nós vamos derrubar essas muralhas? Não tem jeito de derrubar. Imagina, um falando com o outro, quem ia se alimentar dessas palavras? O inimigo. Aí Deus falou assim, olha, não fala nada, olha para o irmão e diga, quando você vê que o negócio é difícil, fala com ele, faz um favor, guarda a sua língua dentro da boca e fica calado, amém? Porque a sua palavra vai alimentar o diabo e o medo das pessoas. Quem está me entendendo, levanta a mão. Deus diz, fala comigo, o silêncio dos pentecostais é quando a gente cala para esperar o que Deus vai fazer, e Ele vai fazer. Eu aprendi isso durante toda a minha vida. Há momentos na minha vida que eu simplesmente me recuso a falar. Eu vou ficar em silêncio, porque Deus já fez uma promessa, e Ele não vai cancelar a promessa dEle porque alguém não gosta de mim. Ele não vai cancelar a promessa dEle porque você abandonou a sua função na igreja. Ele não vai cancelar a promessa dEle porque você ficou com raiva de mim. Ele não vai cancelar. Mas se eu ficar falando asneira, o inimigo vai se alimentar de quê? Então Deus disse para Josué, põe o texto para mim, porque está parecendo que eu estou inventando isso, né? Olha o que Deus falou com Josué. Porém o povo ordenara a Josué dizendo, o que, gente? Nem gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga para vocês gritar, e aí vocês vão gritar. Quem está entendendo? Então olha o que Deus pede, olha para o irmão e diga, rodeia o problema em silêncio, diga para ele, não alimente o inimigo com as suas palavras, porque para Deus te ouvir, Ele não precisa ouvir a sua boca mexendo. Deus ouve os suspiros e os gemidos do teu coração. Eu vou dizer de novo para ver se tem crente que acredita nisso. Para Deus te ouvir, você não precisa gritar, você não precisa falar. Ele conhece os gemidos e as intenções do seu coração. E eu digo a você, eu preciso te ouvir, mas Deus não. Deus já está ouvindo o que está no teu coração, e Ele vai correr para te ajudar. Quem acredita, dá glória a Deus. Ele não precisa. Então Deus diz, fica em silêncio até o dia em que eu diga para você gritai. Aí a Bíblia diz, já que eu vou terminar aqui, que quando o pessoal deu a sétima volta, eles deram durante 6 dias, voltaram para casa. No 7º dia, eles deram quantas voltas? Aí o sacerdote, aí o Josué, o general, disse para os sacerdotes assim, toque agora, o quê? Longamente a trombeta de chifre de carneiro. Diga para o seu irmão, quando você fizer festa, olha para mim para você ver a expressão da minha cara, quando você fizer festa, faz direito. Quando tocar a trombeta, toca para valer, toca longamente a trombeta. Olha o que Deus diz, toque a trombeta longamente, estica o som dela, porque eu estou dizendo que nessa hora a muralha vai o quê? Não, olha o que a Bíblia diz. Quem quer aprender, dá glória a Deus. O sacerdote tocou a trombeta, curto, médio ou longo? Curto, médio ou longo? Longamente. Era chamado para quê? Para a guerra, para o culto ou para a festa? Ele tocou longamente, é chamado para a festa. Aí o povo, o grito do povo era por quê? Festa você chora ou você grita? Eu não ouvi. Se tem festa, você vai ficar assim, ó? Não, na festa todo mundo faz o quê?
Vamos fazer um teste? Como é que na festa a gente faz? Imagina que a festa que você ganhou, sei lá, o maior presente da sua vida, a maior vitória da sua vida, e está tendo uma festa, ou seu time realmente subiu para a primeira divisão. Estou brincando. É só brincadeira. Imagina que é uma festa, como é que você reage? 1, 2 e... Oh, gente, não, gente, vai melhor. É festa, trompeta tocou, você é campeão. Como é que você vai fazer festa? Vai! É isso que Deus queria. O grito era porque o chamado era para quê? Aí, escute. Quer aprender ou não? Eu termino aqui. Quando o povo gritou, o sacerdote tocou a trombeta, o povo gritou, a muralha não caiu nem para dentro da cidade e nem para fora. Pergunta para mim, então? Pergunta, então? A terra abriu e ela caiu para baixo. Deus abriu a terra e a muralha afundou. Não, ela não afundou. Deus pegou a mão dele e fez assim. A muralha entrou para debaixo da terra e o caminho ficou livre. Aí Deus falou assim: cada um suba nos entulhos na frente, que está de frente de si, e conquiste a cidade. O que Deus está dizendo? Na hora da conquista, não preocupa com o que o irmão do lado vai conquistar. Já tem um caminho de conquista na sua frente. Não preocupa com o que o outro está conquistando. Deus já te deu algo para conquistar. Quem acredita, dá uma glória a Deus aí. Olha para o irmão do lado e diga: é 4 ou 5 estratégias de Deus para você conquistar as suas vitórias. Vamos lá, número 1. Terminou. Número 1. Acredite em quê? Número 2. Número 3. Valorize os detalhes. Número 4. Obedeça o quê? Quem vai obedecer? A gente é ansioso, não é? Mas tem um tempo. Olha para quem está ao seu lado. Eu só estou frisando. Diga para ele: tem um tempo certo, filho. Eu acredito que todas as promessas que um dia Deus me fez, elas vão se cumprir. E olha para o irmão e diga: todas as promessas que Deus fez para você, tem um tempo para se cumprir, elas vão se cumprir. Vocês acreditam nisso? Dão glória a Deus. Número 5. Rodeie ela em silêncio, porque ela não vai cair por causa do seu grito. O seu grito é por causa da festa que você vai fazer. Deus vai fazer ela baixar, ela vai enfiar para dentro da terra, e você vai ter a sua vitória. E sua palavra na hora errada vai alimentar quem? O seu inimigo. Quem está preparado para o mês de março? Marchar e conquistar um território novo. Fique de pé no seu lugar, por favor.